Eu sempre gostei do Leminski, assim, né? Daí eu soube, em determinado momento, que tinha rolado essa passagem dele por Londrina, né? Não exatamente que ele tenha vivido aqui, mas ele teve uma passagem por um jornal local, né? Ele escreveu uns textos para a Folha de Londrina no final da década de 80. Tinham 8 colunas, né? Que ele tinha escrito, 8 ensaios, assim, pequenos. Aquele momento o Leminski estava vivendo a fase mais crítica, assim, da vida dele, né? Ele estava já no finzinho da vida, já estava bem doente, né? Só que os textos, assim, eles são muito vigorosos, né? Ele tenta esboçar, assim, uma ideia da arte da guerra, né, como sendo uma arte da vida. E é impressionante ver isso quando o corpo dele estava já arregando, assim, né? E aí eu achei então que esses textos, assim, eles podiam ser reunidos, né, não só por uma questão histórica, últimos textos que o Leminski publicou em vida e tal, mas também por ter uma abordagem assim sobre a vida, sobre o que é viver com retidão, né, viver de uma forma, um bem viver, assim, muito inesperado, né? A gente decidiu fazer esse livro todo em tipos móveis, né? Já tinha feito vários livros, todos com gráfica, no processo digital, né, diagramação digital. Os limites do projeto gráfico são outros, assim, se você for pensar em fonte digital, em tipografia digital, né? Mas essa foi a primeiro trabalho assim que a gente desenvolveu um livro de texto mesmo, todo impresso, com composição manual, né? O processo é muito louco, assim, né? Sei lá, a gente já tinha feito alguns livros, né, em gráfica e tal, assim. E aí é muito outra experiência, né? Porque manda pra gráfico, chega o pacote, né? Tá tudo pronto e acabou, né? E aí você vai vendo o livro nascer lentamente, né? O miolo, então você revisa página a página lá com o Silvio, fica lá na boca da impressora. Então você vai vendo o nascimento de cada página, né? E daí depois a capa, enfim, e é um processo lento, né? Demorou um tempo aí, né? Mas de certa forma também prazeroso, né? Legal, assim. Quando o Pablo e o Felipe me convidaram para participar desse projeto, na hora topei, né? Porque é a minha área, tipografia é comigo mesmo, né? 35 anos atuando já, e o processo foi todo ele manual, letra por letra. A gente levou mais ou menos uns 60 dias para fazer essa impressão, né? Para fazer uma página leva em torno de 1 hora, né? Depois mais uma para fazer a distribuição. O problema é o tempo e que a gente fazia mais à noite, né? Mas era 2 páginas por noite. A gente foi procurar um ilustrador assim que pudesse fazer esse trabalho de traduzir os textos em imagem, né? Que fosse, né, nessa pegada também, que conversasse com a gravura japonesa, que tivesse um pouco desse traço, mas que também fosse contemporâneo, que fosse brasileiro, assim, né? Sei lá, que tivesse essa dualidade. A gente achou mais perto do que a gente esperava, assim, né? Que o Ruas já é amigo nosso, assim, e é um cara super talentoso. A gente achou que esse traço seria muito bem aplicado dentro do contexto do livro e na técnica de impressão tipográfica, né? Então a gente achou que as linhas serviriam bem também, assim, tecnicamente. Quando a gente começou a pensar o projeto gráfico, assim, a gente queria uma referência dos livros de samurai japoneses e tal. Começamos a pensar na costura, né, que a gente queria parecida com a oriental, só que a dela tem aquele problema de o livro não abrir bem. A encadernação japonesa, ela limita muito a abertura do livro e o manuseio. Então a gente chegou nessa encadernação, a belga secreta, como mesmo uma possibilidade e uma alternativa para que o livro tivesse esse visual japonês, mas com a flexibilidade e a mobilidade de uma encadernação plena, em que você consegue manusear muito bem o livro. Eu fiz alguns protótipos e depois a gente juntou uma equipe bem bacana de voluntários lá no Grafatório
para colocar a mão na massa e efetivamente costurar os 300 livros. Então foi um trabalho a várias mãos. Então todo o pensamento do livro assim foi um pouco disso, assim, de equilibrar o que é tradicional, o que é japonês, que tem essa referência direta, mas que traz outras vantagens, assim, e até brincando um pouco com a obra do Leminski, que usa as referências, escreve haikai, mas ele é um polaco, curitibano, né? Então acho que ele foi pensando tudo nesse sentido. Ah, eu adorei o resultado final, né? A gente pega, olha o livro pronto, é uma alegria só. Mas o que eu acho massa assim também, que acho que é legal de falar, é você ter a possibilidade de ativar um outro circuito assim de produção, sabe? Que não seja só mandar pra gráfica, que não seja da produção industrial mesmo, né? Você tem um monte de gente assim na cidade, então você tem encadernador, você tem tipógrafo, você tem designer, né, editorial, enfim, a gente trabalha como editor, você tem já uma cadeia de gente assim que trabalha autonomamente, separado, e é uma questão de articular para a produção, né? Você tentar traçar um outro caminho dentro desse universo editorial, né? Experimentar isso assim. Dois namorados olhando o céu chegam à mesma conclusão. Mesmo que a terra não passe da próxima guerra, mesmo assim valeu encharcar esse planeta de suor. Valeu esquecer as coisas que eu sei de cor. Valeu encarar essa vida que podia ser melhor. Valeu, mesmo assim valeu. Valeu, mesmo assim valeu. Valeu, mesmo assim